Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Por favor, pegue a sua Bíblia Sagrada e abra no livro de Juízes, capítulo 9, versículo 50. Está escrito assim: Então Abimeleque foi-se a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela e fecharam após si as portas e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para a queimar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então, chamou logo ao moço que levava suas armas e disse-lhe: Desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E seu moço o atravessou e ele morreu. Amém, igreja? Quantos aqui creem na palavra de Deus? Levantem as mãos. Crê de todo o teu coração? Então desocupe as tuas mãos e vamos fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que Colombo já deu para o Senhor Jesus. Tem que ser a melhor salva de palmas que o Paraná já deu para o Senhor Jesus. Quer ver essas palmas melhorarem? Abra a boca e diga glória a Deus. Isso, aplaude e glorifica. Vai dando glória e aplaudindo. Tem que ser a melhor salva de palmas que o Brasil já deu para o Senhor Jesus. Isso, vai aplaudindo e dando glória. Senhor Deus e Pai, que coisa linda, que coisa tremenda. Olha o teu povo aqui em Colombo, no Paraná, te glorificando, te aplaudindo. Como o teu povo é numeroso, como a nossa família é grande. Ah, Senhor, e não apenas o povo aqui na igreja de Colombo, mas também através do rádio em todo o Brasil, pessoas estão te aplaudindo e te glorificando. Então abre o céu para receber este louvor. Pai querido, o povo que aqui veio e o povo que ligou o rádio agora não está interessado no que o homem tem para dizer, porque o homem nunca tem nada para falar. Esse povo quer ouvir a tua voz, esse povo quer ouvir a tua palavra. Então vem agora com teu Espírito Santo, vem agora, Senhor, e tome a boca do pregador e fale com cada vida aqui presente, fala com cada pessoa que está ouvindo pela rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Oh, coisa boa, como é que pode isso? Eu fico demais de feliz com o Senhor Jesus, porque a obra que Ele fez é simplesmente inacreditável. Eu só acredito porque eu estou vendo você aqui na frente. Estou muito feliz, principalmente porque Jesus Cristo está aqui presente. Quem acredita nisso? Pastor, eu tenho certeza, eu senti a presença do Senhor. Quem está sentindo a presença do Senhor? Então, Colombo, vamos aplaudir mais uma vez o Rei dos Reis. Vamos aplaudir o único Rei e Senhor, o único Redentor e Salvador. Oh, glória! Graças a Deus. Você que tem um lugar aí, sente por favor. Quem não tiver lugar, aguente firme de pé, como eu, que eu também vou aguentar firme. E preste atenção na palavra que você não vai nem ver o tempo passar. Amém? Aguente firme aí de pé, porque você quando fica de pé na igreja, você vai fortalecendo as pernas. Você tem um caminho longo para percorrer ainda, seguindo Jesus Cristo. Amém? Então olha só. Quantos aqui já ouviram falar de Gideão? Levantem as mãos. Muito bem. Gideão
era um moço tímido, covarde, medroso, que através do Espírito de Deus e de uma experiência sobrenatural com o Senhor, se tornou um herói nacional e venceu os midianitas. Os midianitas ficaram distantes de Israel no tempo em que Gideão estava ali como cabeça daquele lugar. Mas Gideão era um homem que vivia na dependência de Deus. Ele aprendeu que a vitória que ele havia conseguido contra os midianitas não era pelo seu braço forte, nem pela sua própria capacidade. Gideão aprendeu a depender de Deus. E continuou nessa dependência o tempo todo, sabendo que acima dos homens, pairando sobre os homens, o Espírito de Deus, controlando e governando todas as coisas. Gideão vai ter uma vida abençoada, vai ser um homem muito respeitado, ele unifica o país, ele estabelece paz na nação, mantém os inimigos longe e é honrado por Deus, mas porque em primeiro lugar ele honra a Deus. O tempo vai passando, Gideão vai se casar várias vezes e vai ter 70 filhos. E quando Gideão já estava velho, os homens de Israel foram pedir a ele que se tornasse rei, que ele governasse Israel. Quero que você leia comigo aqui, no capítulo 8 de Juízes, versículo 22. Isso que aconteceu. Olha só. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco o meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Gideão estava recebendo uma proposta dos moradores de Israel para ele se tornar o primeiro rei, antes de Saul, antes de Davi. O povo quer aclamá-lo rei e criar com ele uma dinastia, dizendo: Gideão, você vai governar sobre nós, e depois de você subirá ao trono o teu filho. E depois do teu filho subirá ao trono o teu neto, o filho do teu filho. Eles estão propondo a Gideão que ele se torne rei perpétuo em Israel. Mas Gideão não podia aceitar o que os homens de Israel lhe ofereciam. Porque ele sabia que todo governo vem de Deus. Ele não poderia atender o povo para fazer uma concorrência com o próprio Deus, estabelecendo uma dinastia que ele sabia que não era plano de Deus. Ele recusa aquilo. E quando os filhos de Gideão, os 70 filhos que ele tinha, veem que o pai recusa ser o primeiro rei de Israel, eles compreendem então que não é da vontade do seu pai Gideão que eles sejam príncipes, nem futuros reis. Então também os filhos de Gideão, os 70, recusam governar. Mas Israel queria um rei para imitar as nações vizinhas, que todas as nações tinham reis, menos Israel. Só Israel que tinha um governo invisível, sobrenatural, do próprio Deus. Eles queriam acabar com aquilo, mas Gideão não aceitou. Olha o caráter de Gideão. Olha a personalidade de Gideão. Ele não quis colocar um projeto pessoal e familiar acima do projeto de Deus. Somente um homem de Deus é capaz disso. De abrir mão de cargo, poder, dinheiro, vaidade, glória,
em favor do próprio Deus. Então não foi por acaso que o anjo do Senhor apareceu para Gideão quando ele estava lá malhando o trigo, escondido no lagar. Deus sabia do caráter de Gideão. E ele mantém esse caráter até o fim da sua vida e passou isso para os 70 filhos que ele teve. Mas Gideão, além dos 70 filhos legítimos que ele teve com várias mulheres, ele tinha também uma concubina. E com esta concubina, que morava num lugarejo chamado Siquém, ele teve um filho. Não era um filho reconhecido. Mas a mulher dizia que o filho era de Gideão. E esse foi o 71º filho de Gideão, que se chamava Abimeleque. E Abimeleque, traduzido, quer dizer: o rei é nosso pai. Então aquele menino chamado Abimeleque, ele cresceu com um sonho de grandeza diferente do seu pai Gideão, que era humilde, que não queria ser rei. O Abimeleque, que teve esse nome colocado pela sua mãe, o Abimeleque cresceu pensando: meu nome quer dizer, o rei é nosso pai, eu vou ser rei um dia. Olha o problema. Veja comigo aqui o versículo 30, eu estou no capítulo 8, versículo 30. E teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. Não foi Gideão que falou: olha, esse meu filho que eu tive com você vai se chamar Abimeleque, o rei é nosso pai. Foi a concubina dele que disse: esse menino vai se chamar Abimeleque. E esse Abimeleque cresceu com sonhos de grandeza, querendo ser rei, querendo uma coisa que não lhe pertencia, sonhando com uma coisa que não era sua, almejando algo do seu próprio interesse e não do interesse de Deus. Quando Gideão finalmente morreu, os homens de Israel queriam um substituto para Gideão. E tinha ali 70 filhos para escolher um. Um que seria o principal para ocupar o lugar do pai que tinha morrido, ainda que não fosse um rei, teria uma responsabilidade para manter a nação protegida e unida. Mas Abimeleque, que já estava homem, e que tinha esse sonho de ser rei, ele foi lá nos moradores de Siquém e disse: nós não somos irmãos? Nós não somos da mesma cidade, carne da mesma carne e ossos dos mesmos ossos? Vocês preferem escolher entre 70 dos filhos de Gideão? Preferem ter 70 mandando em vocês? Ou vocês preferem um só? Um irmão de vocês? Um nascido aqui na terra? Quem que vocês preferem? E os habitantes de Siquém ficaram comovidos com esse apelo de Abimeleque, porque aquela palavra, nós somos irmãos, carne da mesma carne, ossos dos mesmos ossos, aquilo fez com que os moradores de Siquém preferissem Abimeleque como rei de Israel. Mas aquilo era um plano humano e não um plano de Deus. Olha só. Quando o homem começa a fazer planos, e esses planos estão fora da direção de Deus, só pode terminar em tragédia. Só pode terminar em desgraça. Abimeleque convenceu os homens de Siquém, a quem ele chamava de parentes, a lhe apoiarem numa empreitada, lhe fornecendo recursos financeiros para que ele contratasse homens que não prestavam, não valiam nada, homens aleivosos, homens sem caráter, homens cruéis. E os habitantes de Siquém fizeram aquela oferta monstruosa e deram para Abimeleque, e ele contratou mercenários,
homens vis, homens sem caráter, sem respeito por ninguém. E Abimeleque, contratando aqueles mercenários, ele foi até a casa onde moravam os filhos de Gideão, foi até o povoado de Ofra, onde eles estavam. E Ofra era considerada a casa de Gideão, o território de Gideão, o reduto de Gideão. E Abimeleque, com aqueles homens mercenários, matou, assassinou, trucidou toda a descendência de Gideão. Matou os 70 filhos de Gideão. Veja comigo aqui no capítulo 9, versículo 4. E os homens de Siquém deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite. Baal-Berite era uma imagem de um deus ali, de um falso deus. Eles pegaram o dinheiro da idolatria. Será que a idolatria realmente é contra os planos de Deus? Está na Bíblia. E eles pegaram as peças de prata, 70 peças de prata, e veja a relação com as 30 peças de prata também, que custaram a vida de Jesus. Veja a relação aí. Eles pegaram do templo de Baal-Berite, numa analogia, as 30 moedas de prata que pagaram pela vida de Jesus também saiu do templo de Jerusalém. E com essas 70 peças de prata, eles custearam os mercenários. Continuando a leitura do versículo 4. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque, alugou uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos. Estou lendo o versículo 5. E matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, quer dizer que era o outro nome de Gideão, 70 homens sobre uma pedra. Abimeleque, que queria dizer, o rei é nosso pai, ele não está sendo nem irmão dos seus irmãos. E ele, com aqueles mercenários, mata os seus 70 irmãos, para não ter concorrência para o reino, para não ter que dividir poder. Ele mata os 70 filhos legítimos de Gideão, sobre uma pedra. Mas ele pensou que estava exterminando com a semente de Gideão, mas um dos filhos de Gideão, o mais novo, chamado Jotão, esse sobreviveu, conseguiu escapar. Olha o que diz aqui, no final do versículo 5. Porém, Jotão, filho menor de Gideão, ficou porque se tinha escondido. Conseguiu escapar. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo e foram e levantaram Abimeleque como rei. Olha só, às vezes a gente pensa que o primeiro rei de Israel foi Saul. Saul foi o primeiro rei escolhido por Deus, ungido pelo profeta Samuel. Mas teve esse rei aqui, fora do plano de Deus. Eu quero que você vá registrando todas essas informações que eu estou te passando. Teve esse rei aqui, tipicamente humano, cruel, sanguinário, assassino, roubando, tentando um lugar que não lhe pertence, agindo com perversidade e se fazendo ele mesmo rei. Registre isso, Abimeleque. Mas o Jotão escapou. E Abimeleque então foi feito como rei junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Um rei segundo os homens. Jotão, o filho mais novo de Gideão, que conseguiu escapar da matança, fugiu para o monte de Gerizim, que ficava a 3 quilômetros daquele lugar. Chocado, arrasado com aquela tragédia. Meu Deus, como é que pode?
O Senhor escolhe o meu pai, que nos livra dos midianitas, que estabelece a paz na nossa nação. Um homem bom, que gerou 70 filhos, e agora o Senhor permite que os meus irmãos sejam assassinados, e Abimeleque, que é filho de uma prostituta, mata os meus irmãos e se autoproclama rei de Israel. Meu Deus, o Senhor não viu nada disso? Meu Deus, como é que o Senhor deixou isso acontecer? Mas o monte em que Jotão estava é o monte da bênção. Foi onde as bênçãos foram proferidas. Daquele monte Gerizim. E Jotão ali recebe uma visão de Deus. Uma visão que lhe revela o futuro. Que mostra que Deus não está sendo omisso. Que Deus não está sendo indiferente. E que as coisas vão acontecer. O homem tomou a frente, mas Deus vai consertar tudo. E Jotão recebe uma visão através de uma parábola. Através de uma história. E é uma mensagem tão poderosa que ele tem que passar aquela mensagem para os moradores de Siquém. Os moradores de Siquém que financiaram o golpe de Abimeleque e que apoiaram aquela escolha contra os outros 70 filhos e que estavam naquele complô. Jotão, o filho mais novo de Gideão, tem que passar aquela mensagem. Ele não pode ficar sem passar aquela mensagem. Mas ele está sendo caçado para ser morto também, porque Abimeleque não quer nenhum concorrente. Mas a mensagem que ele tem que passar não pode ficar presa no seu coração, nem retida na sua garganta, nem presa na sua boca. Ele tem que falar. Ele sabe que corre risco de vida se anunciar aquela mensagem, mas ele não pode se conter, ele tem que falar. Quando uma pessoa recebe uma mensagem de Deus, não tem como ela ficar calada, não. Às vezes a pessoa, como a gente vê os apóstolos aí, receberam uma mensagem e por mais que eles foram ameaçados, torturados, espancados, levaram chibatadas, açoites e ameaçados de morte, mesmo assim eles não conseguiam se conter. Porque a mensagem que eles tinham que passar era de Deus. E Jotão está nesse conflito. A mensagem que ele recebeu de Deus é muito poderosa. E ele não pode ficar calado, ele tem que passar esta mensagem. Mas ele está sendo caçado. Se Abimeleque souber que ele está vivo, ele morrerá imediatamente, porque Abimeleque não quer nenhum concorrente para o trono. Mas Jotão quer dizer, Deus é perfeito. Igreja, não é por acaso que Jotão sobreviveu, não é por acaso que ele se chama Deus é perfeito. Coisas têm acontecido na tua vida. E você, muitas e muitas vezes, questiona Deus. Meu Deus, o Senhor não viu que isso ia acontecer? Por que o Senhor deixou isso acontecer na minha vida? O Senhor não se importa comigo? Ou você sofre uma perda? Uma pessoa querida, uma pessoa amada, e você fica revoltado, revoltada. Como é que pode, meu Deus, o Senhor deixar isso acontecer? E às vezes as coisas acontecem com pessoas que são servas de Deus, que estão na presença do Senhor, e coisas ruins acontecem, gravíssimas acontecem. E você fica questionando, fica perdido, fica sem rumo, sem direção. Parece que Deus te abandonou. Mas meu querido, minha querida, não fique pensando desta maneira, ainda que tudo à tua volta esteja desmoronando. Não olhe para a tragédia ou para o problema que aconteceu, que parece que te pegou de surpresa. Ou por essa situação difícil que você está vivendo, não fique contemplando as coisas que os homens estão fazendo, mas olhe para Deus, porque Deus é perfeito, e esse Deus perfeito vai te dar o livramento. Deus continua no controle, Deus não te abandonou, e Deus não te deixou. A mensagem que Jotão recebe, ele tem que passar.
Então ele chama os homens de Siquém. Ele chama até o monte de Gerizim, o monte da bênção, onde era para proferir bênção, mas ele não vai proferir bênção não, ele vai proferir maldição. Porque a bênção é para quem serve a Deus. Ainda que seja o monte da bênção, ele vai proferir maldição. Sabe por quê? Porque não há a menor possibilidade de o ímpio ser abençoado. O ímpio que despreza Deus e as coisas de Deus e o povo de Deus, ele pode estar no lugar de Deus. Ele pode entrar no túmulo de Jesus em Jerusalém, e nem por causa disso a vida dele vai ser abençoada. A bênção é para quem serve a Deus. E é por isso que Jotão, o Deus perfeito, vai proferir juízo no monte da bênção. Quero que você acompanhe comigo aqui, capítulo 9, versículo 7. Contaram para Jotão, não é? O Abimeleque é rei. E dizendo a Jotão, foi este, e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. A autoridade do homem de Deus é essa. Moradores de Siquém, ouvi-me a mim, e Deus vos ouvirá a vós. Em outras palavras, vocês me escutando, Deus também vai escutar vocês. Se vocês me rejeitarem, Deus também vai rejeitar vocês. Se vocês me ouvirem, Deus vos ouvirá. Se vocês não me ouvirem, Deus não vos ouvirá. É com essa autoridade que eu estou aqui, igreja, falando em nome do Senhor Jesus, para dizer a você que eu estou aqui no alto deste monte, no púlpito dessa igreja, aqui no alto do Maracanã, ô glória, nesse lugar alto, para proferir a palavra de Deus. Ouvi-me a mim e Deus vos ouvirá a vós. Quem esse pastor pensa que é para falar desse jeito? Sabe quem eu sou? Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Deus livrou a minha vida das mãos de Abimeleque. Eu fui salvo por Deus. Eu posso anunciar, eu posso falar. Jesus disse assim: quem vos ouve a mim, também vos ouvirá a vós. E quem não vos ouvirá a vós, também não ouvirá a mim. Essa é a verdade. Estou falando em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não vai descer aqui pessoalmente para falar com você agora. Deus vai usar um canal para falar com você. Deus vai usar uma pessoa para falar com você. E eu não me sinto muito privilegiado por causa disso, não. Porque Deus usou até uma jumenta para falar. A única diferença entre eu e aquela jumenta é que eu ando só sobre duas patas. Por isso que você tem que prestar atenção no que você vai ouvir agora. Amém? Porque não é palavra de homem, é palavra de Deus. Ainda que esteja saindo pela boca de um homem, ouvi-me a mim e Deus vos ouvirá a vós. Escute. Versículo 8. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? E Jotão continuou dizendo: então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano.
Jotão profere esta parábola e está profetizando o que vai acontecer com os moradores de Siquém. E ele reconhece aí que a oliveira era o seu pai e não quis reinar sobre o povo. As árvores são os homens. A Bíblia tipifica os homens como árvores. Até João Batista fez isso. Desde já está colocado o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo que nunca se apagará. Então a Bíblia compara homens a árvores. Os habitantes de Siquém e de Israel são as árvores que pediram para Gideão: reina sobre nós. Gideão disse: não. Não quero sair da unção que eu tenho. O óleo que eu tenho, a unção que eu tenho, eu não posso ser um rei. Eu não posso perder a minha unção. Eu prezo muito a minha unção e Deus também preza a minha unção. Aí as árvores foram falar com a figueira. E disseram para a figueira: reina sobre nós. E a figueira: não, vou deixar os meus frutos. Os frutos são os 70 filhos de Gideão. Que disseram: não, não faremos isso, não reinaremos sobre vocês. E depois chegaram para a videira. A videira é esse pobre Jotão que está sozinho. Olha só, o único que restou a videira. E Jotão, como você já viu, é um tipo de Cristo, que ele disse: eu sou a videira verdadeira. Então olha só, Jotão, ele não está querendo ser feito rei. Assim como Jesus Cristo, quando estava entrando em Jerusalém montado no jumentinho, as multidões queriam coroá-lo rei e ele disse não. Porque era um governo humano. Porque era um governo político. A videira também não quer reinar sobre os homens. Está recusando aquele privilégio. Por quê? Porque o princípio é que o governo vem de Deus. Jesus Cristo não quis ser feito rei em Israel, porque ele entende que o governo é exercido pelo próprio Deus. Ninguém pode querer uma coisa se Deus não lhe deu. Mas aí todas as árvores, isto é, todos os moradores de Israel, foram falar com o espinheiro. E o espinheiro é Abimeleque. O rei é nosso pai. Quer ser rei e quer ser pai. Abimeleque é uma figura de Satanás, que quer ser rei sem ser, não tem direito de ser, e quer ser pai de todo mundo, mas ele só consegue ser o pai da mentira. O diabo não consegue ser pai de todo mundo, mas ele quer ser. Abimeleque é uma figura de Satanás, o espinheiro. E todas as árvores vão pedir ao espinheiro: reina sobre nós. E olha só a ironia. Abimeleque, o espinheiro, que aqui representa Satanás, diz: venha e se abrigue debaixo da minha sombra. Por acaso um espinheiro tem folhas para dar sombra a alguém? Um espinheiro é capaz de produzir uma sombra fresca para alguém repousar debaixo dele? O diabo não tem descanso para oferecer a ninguém não, meu querido. Se o diabo andou falando para você que vai resolver a tua vida, para você fazer um trabalho numa encruzilhada, para você arriar uma obrigação no cemitério, se o diabo andou falando para você que se você pagar tal despacho, tua vida vai melhorar, é mentira do diabo, porque um espinheiro não dá sombra para ninguém. Olha só, mas as pessoas, todas as árvores, gostam de procurar o espinheiro. Porque, meu querido, minha querida, o ser humano, ele quer uma solução humana. Ele não quer uma solução de Deus. Porque a oliveira tem a unção, o óleo para passar, mas tem que esperar ela produzir o azeite, tem que esperar a hora em que ela vai dar o azeite. A figueira, não adianta você querer saborear os frutos do reino, se você não pertence ao reino. E a figueira, ela não vai dar do seu fruto precioso para uma pessoa que não serve a Deus. Essas árvores que estão pedindo às outras que governem, que pairem sobre elas, são ímpias.
Como é que elas podem querer o azeite da oliveira, os frutos da figueira? Como é que pode querer o fruto da videira? Como é que pode querer essas coisas que Deus reserva para aqueles que são seus e se submetem à sua vontade? Por isso que nem a oliveira, nem a figueira e nem a videira quiseram governar sobre aquelas árvores, porque eram más. Você está compreendendo isso? Mas o diabo ele aparece, então deixa que eu resolvo. O espinheiro. Agora, se você se meter com o espinheiro, você só vai se machucar. Ele não tem sombra para te dar, não. Olha o que as árvores pediram para o espinheiro: governe sobre nós. E o espinheiro disse: fiquem debaixo da minha sombra, mas se não... O diabo, quando põe a mão numa pessoa, ele não larga mais. Todo mundo que começa a frequentar terreiro, centro, umbanda, quimbanda, candomblé, magia negra, ocultismo, a pessoa entra lá, o diabo não quer mais largar, não. A pessoa às vezes quer dar o fora do terreiro porque vê que a sua vida não melhorou e aquele negócio é do diabo mesmo. E lá ela vê que é do diabo mesmo, ela quer sair fora. Vê se consegue. O diabo não deixa sair, não. Fica debaixo da minha sombra, diz o espinheiro. Está lá o pai de santo gemendo, sofrendo, cheio de doenças. Está lá a mãe de santo sofrendo, gemendo, cheia de doenças. O filho de santo, a filha de santo, está lá gemendo, sofrendo debaixo do espinheiro. E o diabo não larga, não deixa sair. E ameaça, e diz que vai destruir. Se você está nessa situação, meu querido e minha querida, realmente o diabo tem poder sobre a tua vida. Ele não vai permitir que você saia mesmo. Ele vai te perseguir, ele vai te açoitar, ele vai te espisanhar, ele vai te maltratar, ele vai te torturar, ele não vai te deixar em paz. Mas se você estiver debaixo da vontade de Deus, debaixo do governo de Deus, eu duvido que o diabo tem poder sobre a tua vida, porque quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Mas você quer o azeite? Você quer os figos? Você quer as uvas? Tem que se submeter ao governo de Deus. Tem que aprender a fazer a vontade de Deus, porque senão o espinheiro diz: é comigo mesmo. E olha o que disse aqui o espinheiro na parábola de Jotão. Estou lendo o versículo 15. Se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Os cedros do Líbano. Você vai ver várias vezes essa expressão na Bíblia, os cedros do Líbano. Sabe por quê? São árvores que chegam a ter 6 metros de largura no tronco. Chegam a ter 37 metros de altura. São árvores imponentes. Os cedros figuram ali na bandeira do Líbano. É um símbolo. Porque é uma árvore majestosa, imponente. Mas por causa da soberba, você vê o que acontece com o Líbano até hoje. Guerra civil, guerra religiosa, um país devastado, infelizmente. E aqui está dizendo, vai sair fogo do espinheiro e consumir os cedros do Líbano. O diabo não respeita ninguém, ele derruba até os grandes. Como é que pode um espinheiro minúsculo, consumir um cedro com 37 metros de altura? A pessoa, quando fica debaixo da sombra de Satanás, ele derruba mesmo. O diabo não perdoa, não. E a parábola de Jotão disse que isso iria acontecer com os moradores de Siquém. E ele proferiu a sua parábola e fugiu. Sumiu. E Abimeleque vai governar em paz com os moradores de Siquém em Israel durante 3 anos. Quem conhece um pouco da teologia bíblica e das profecias, sabe o que significam esses 3 anos. É o período do anticristo. O anticristo, quando ele se estabelecer na terra, e ele está próximo para se estabelecer, ele está próximo de fazer um acordo com Israel. Quando ele se estabelecer na terra, durante 3 anos ele vai governar em paz. Mas depois vai sair fogo do espinheiro para consumir os cedros do Líbano, para consumir as árvores.
a oliveira, a figueira, a videira, que são símbolos de Israel, símbolos do povo de Deus. 3 anos de paz. Abimeleque em lua de mel com os moradores de Siquém. Mas depois de 3 anos, os moradores de Siquém caíram na real. Esse Abimeleque não é nada disso, é um mau caráter, sem vergonha, desonesto, cachorro, imprestável. É um sujeito que tem nos prejudicado. Foi um erro estabelecê-lo. E eles começam a boicotar Abimeleque. E quando se revoltam contra Abimeleque, a cidade de Siquém, olha só, que pagou para Abimeleque matar os 70 filhos de Gideão. A cidade de Siquém, as árvores, que pediram para o espinheiro, fique conosco, reine sobre nós. E o anticristo quer governar? Quer reinar? A própria cidade de Siquém agora vai sentir o fogo que vai sair do espinheiro. A destruição que vai acontecer através de Abimeleque, a pessoa que eles colocaram ali no poder, contra a vontade de Deus. Sabe, Jesus Cristo, ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. E Jesus disse, eu vim em nome do Pai e vocês não me recebem, mas outro vai vir em seu próprio nome e a este vocês receberão. Jesus estava falando do anticristo. Deus fica triste com essas coisas. O ser humano continua preferindo Abimeleque, continua preferindo as soluções humanas, continua preferindo o diabo e rejeitando a solução de Deus, a solução que Deus oferece através de Cristo. E o espinheiro, olha só, o Abimeleque, ele vai sitiar Siquém em guerra, e quando todos os moradores estiverem ali presos, sitiados e estiverem numa torre, ele vai cortar uma árvore, olha a ironia de Deus. Ele vai cortar uma árvore, vai colocar nas costas e vai dizer para o povo, o que eu fiz, vocês façam também. E todos que seguiam Abimeleque, cortaram árvores e colocaram nos ombros. Aí Abimeleque pegou aquela árvore que ele tinha cortado, e a parábola de Jotão era sobre as árvores. E Abimeleque pegou a árvore que ele cortou e colocou ao pé daquela torre. E todos que tinham cortado uma árvore colocaram também ao pé da torre onde estavam os moradores de Siquém. Os patrocinadores de Abimeleque, preste atenção. O diabo não é fiel com ninguém não. Se você pensa que o diabo vai te livrar, que ele vai te ajudar, ele não vai não. Ele não é fiel com ninguém. E depois de colocar todas aquelas árvores cortadas em volta da torre de Siquém, onde estavam os moradores refugiados, ele incendeia aquilo. Ele põe fogo. Olha o que diz aqui. Estou lendo capítulo 9, versículo 45. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e tomou a cidade e matou o povo que nela havia e assolou a cidade e a semeou de sal. Cuidado com esse negócio de sal grosso aí, você achando que vai te dar livramento. Versículo 46. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza na casa do deus Berite. Eles foram lá confiar no Baal Berite, aquele falso deus. Você vê que eles eram árvores más mesmo. Mereciam fogo. Todo pecador vai queimar no inferno. E eles estão indo para aquela torre, na fortaleza, na casa do deus Berite, um falso deus. Todo mundo que confia em falso deus vai ter esse final, preste atenção. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte de Salmão, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão machados e cortou um ramo das árvores e o levantou. E pô-lo ao seu ombro e disse ao povo que com ele havia, o que me vistes fazer, apressai-vos a fazê-lo assim como eu. Assim, pois, todo o povo, cada um cortou o seu ramo e seguiram Abimeleque e os puseram junto da fortaleza e queimaram a fogo a fortaleza com eles, de maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Abimeleque, o espinheiro, fogo saindo do espinheiro para consumir
as pessoas que o serviam e o patrocinaram. Ele matou todos os moradores. E os que conseguiram fugir na torre, confiando no Baal Berite, um falso deus, pereceram ali queimados. Isso tudo é profético, igreja. Esse é o destino dos ímpios. Queimarão como árvores, queimarão como palhas. Serão extinguidos, porque confiam em falsos deuses. Abimeleque, o espinheiro, saiu fogo dele. Ele pegou as árvores e pôs fogo e queimou aquela torre. 1000 homens e mulheres, fora todos que ele já tinha matado. Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo não faz outra coisa, é só isso que ele faz. Fogo saiu do espinheiro. Você sabe que um espinheiro, lá naquela região do mundo, por causa do calor, a madeira fica muito seca. E quente demais. Quente demais. Às vezes um espinheiro pega fogo, ele entra em combustão por causa do calor. E às vezes um galho do próprio espinheiro esfregando no outro produz um incêndio. Porque a madeira já está prestes a entrar em combustão. É como você tentar fazer fogo esfregando 2 pauzinhos. Se você ficar esfregando, vai sair fogo. Como o espinheiro ele está aquecido pelo sol e prestes a entrar em combustão, às vezes um ramo do espinheiro esfregando no outro produz a chama e ele mesmo se queima. A maldade do diabo está produzida dentro dele mesmo. Não é que alguém está produzindo a maldade em Satanás. Ele mesmo é o espinheiro, ele mesmo entra em combustão. Ele mesmo produz o fogo. Fogo para exterminar os que estão com ele e a ele mesmo. Olha só, que palavra que você está ouvindo aqui no Antigo Testamento. Que palavra profética. Aí Abimeleque, depois de ter feito tudo isso com os moradores de Siquém, se cumprindo a profecia de Jotão, a parábola de Jotão, cumprindo tudo perfeitamente, mas aí já era tarde demais, eles não quiseram ouvir. O que é que Jotão tinha dito? Ouvi-me a mim e Deus vos ouvirá a vós. Eles ouviram Jotão? Não, esse Jotão é louco. Essa parábola dele aí é só poesia. Isso nunca vai acontecer. Tem gente que olha esse livro aqui e fala o quê? Esse pessoal fica acreditando no que está escrito nesse livro. Tudo isso é bobagem, tudo isso é poesia, tudo isso é mentira. Não tem nada disso não. A pessoa pensa que isso é fantasia, que isso daqui é fábula. Meu querido, preste atenção. Você não está ouvindo a palavra de um homem. Você está ouvindo a palavra do Deus Todo-Poderoso. Ou você crê em Jesus Cristo e será salvo, ou você vai queimar no fogo do inferno. O diabo não pode dar livramento para ele mesmo. Como que ele vai dar livramento para você? O diabo já está condenado. Como que você pode ficar ao lado de Satanás? Você tem que correr para Jesus Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode te livrar. Ele é o único que pode guardar você do fogo do inferno. Ouve esta palavra e Deus te ouvirá. No dia que você clamar, Ele te responderá. Agora veja aqui, que foi a nossa leitura inicial. O Abimeleque, ele não fica contente em destruir só Siquém, a cidade que o patrocinou e os moradores que lhe serviam. Ele quer destruir todo mundo. Por isso que ele vai para Tebes e ele sitia a cidade e a toma. Havia, porém, no meio da cidade, estou lendo o versículo 51, que foi a nossa leitura inicial. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte. Oh, glória! Ainda existe uma torre forte. Havia uma torre forte para onde eles correram. E todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela. Oh, glória! E fecharam após si as portas e subiram ao telhado da torre. Jesus Cristo disse: o que eu vos digo ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Eles subiram aos telhados. E Abimeleque veio à torre. Só que agora Abimeleque não sabe que aquela é a torre forte. E Abimeleque veio à torre e a combateu. Olha o atrevimento. E a combateu. E chegou-se até a porta da torre para queimar. Igreja, ele chegou até a porta da torre. Ele está combatendo a torre. Mas aquela é a torre forte.
Ele está para entrar numa fria agora, ou melhor, numa quente. O fogo vai se voltar contra ele. Ele chega até a porta. Ele chega até a porta e ele pensa que está com tudo e ele combate. O diabo, ele combate contra você. Mesmo você sendo um servo de Deus, uma serva de Deus, ele te sitia, ele te cerca, ele tenta te devorar, te reduzir a nada, ele tenta te destruir. Mas olha só, ele só chega até a porta da torre forte, porque a torre forte é Jesus Cristo, e ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse, eu sou a porta. O diabo chega até lá, mas ali ele não passa. E veja como é profético o que vai acontecer com Abimeleque. Ele está querendo queimar a torre forte. Está até a porta. O diabo, se ele puder, ele te arrasta. Ele te leva para o inferno. O diabo, se ele puder, ele vai levar você para o inferno mesmo. Ele vai tentar, ele vai até a porta. Mas lá do alto da torre, uma mulher, olha só, uma mulher, pega uma pedra de moinho, pega uma pedra, um pedaço de pedra de moinho, e aquela mulher do alto da torre, ela pega aquela pedra e lança, sem fazer pontaria, mas aquela pedra foi lançada pela mão do Deus Todo-Poderoso, e está vindo do alto, igreja, não é de baixo não é dos homens, é do alto. E a pedra cai sobre o crânio de Abimeleque e arrebenta o seu crânio. E ele cai e vê no alto da torre uma mulher. Ele fica envergonhado. Eu, o grande Abimeleque, o grande conquistador, o grande destruidor, eu que subjugo todo mundo, eu que destruo cidades e faço o que eu quero, uma mulher lançou em mim uma pedra. Atenção, preste atenção agora, porque essa palavra está se referindo ao futuro. Quando o livro de Juízes foi escrito, Cristo ainda não era nascido, mas aqui está a profecia que Deus já tinha feito lá no Jardim do Éden, colocando inimizade entre a serpente e a mulher, e dizendo, da mulher nascerá um descendente que esmagará a tua cabeça, serpente. Essa palavra é profética. A mulher que está aqui no alto dessa torre forte, ela está sendo usada para lançar uma pedra. Veja bem, ela não é a pedra. Essa mulher representa Maria, que foi usada para gerar o Filho de Deus. Maria não é a pedra é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que esmaga o crânio de Satanás, é Ele que destrói o espinheiro, é Ele que diz para o diabo, basta, chega, Satanás. Quero que você leia comigo o Evangelho de Mateus capítulo 21, versículo 42. Jesus falando, para você ver que ele realmente é a pedra. Ele disse assim para os homens de Israel. Diz-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á. E aquele que sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. A pedra é que esmaga, é que destrói. Mas pastor, a pedra não é Pedro? Então vamos ver. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 10. Seja conhecido de vós todos, Pedro falando. Seja conhecido de vós todos, atenção, todas as árvores. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é
que este estação diante de vós, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atenção, igreja, o único nome, o único Salvador, o único que vem do alto, a pedra verdadeira, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único que salva, o único que livra do inferno, o único que aniquila o espinheiro Satanás. Jesus é a pedra. E o finalzinho da história de Abimeleque é a nossa alegria, porque nos mostra o final de Satanás. Olha só. Versículo 54. Eu voltei para Juízes, capítulo 9, versículo 54. Então Abimeleque chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E seu moço o atravessou e ele morreu. O moço que estava ali, aprisionado, servindo a Abimeleque, é este moço que vai ser usado para matar Abimeleque. O que isso quer dizer? Que até hoje o diabo fez gato e sapato da tua vida. Até hoje você foi escravizado por Satanás. Mas a partir do momento que a pedra Jesus Cristo foi lançada sobre a cabeça do demônio, nós passamos a ter poder do céu para aniquilar todas as forças do inferno. Você que antes era um escravo do diabo, agora é você que vai escravizar Satanás. Você que estava debaixo dos pés do diabo, agora é você que vai pisar na cabeça da serpente. Aleluia! Essa é a vergonha do diabo. Nós, homens, mulheres, pessoas pequenas que estávamos ali debaixo daquele jugo, a partir de Jesus Cristo, nós é que somos os aniquiladores de Satanás. Diga: eu creio nisso. Mas para isso você tem que ter a pedra. Para isso você tem que ter o governo de Deus. Você tem que entrar no reino de Deus, não no reino dos homens. Você tem que recusar o reino do espinheiro, o reino de Satanás. Você tem que dizer: diabo, não quero você. Eu renuncio aos falsos deuses. Eu renuncio às falsas imagens. Eu renuncio ao paganismo. Eu renuncio à minha própria vontade. Eu renuncio ao meu próprio governo. Eu renuncio às minhas próprias forças. Eu renuncio à minha própria capacidade. Eu renuncio às oportunidades que o mundo me oferece. Porque eu quero o governo de Deus na minha vida. Como fez Gideão. Como fizeram os filhos de Gideão. Mas pastor, os filhos de Gideão foram assassinados. Mas nenhuma daquelas almas se perdeu. A pessoa que serve a Cristo, o diabo pode até tentar destruir o seu corpo. Vai ser difícil ele conseguir. Já tentaram me matar de dar tiro. Já apontaram a arma para mim, até pensei que era brincadeira. E vai ver, o camarada deu o tiro mesmo. Quando a polícia chegou lá, estava a bala caída no chão. Como é que pode alguém dar um tiro no homem e a bala cair no chão? O bandido até disfarçou. Até fingiu que não tinha atirado. O diabo vai tentar matar você. É difícil. Muito difícil. Só se Deus permitir. Só se Deus concordar. Mas se Deus concordar, é porque Deus está querendo te levar lá para a glória. Tanto faz se você vai morrer de desastre de avião, de batida de carro, de atropelamento de trem, de afogamento. Tanto faz. Se alguém vai te dar um tiro, uma facada, ou você vai ter um infarto, ou você vai cair de uma ponte ou de um prédio. O dia que a tua alma for pedida, não vai ser para ficar nas mãos do demônio, nem para ir para o inferno. Porque você entregou a tua vida para Jesus Cristo. E quem tem a sua vida guardada em Jesus Cristo, vai direto para o paraíso. Não tem nem como. Eu estou nesse mundo aqui, você está nesse mundo. É necessário que hajam as aflições.
Jesus disse, no mundo tereis aflições. É necessário que hajam as aflições. Mas Jesus Cristo disse, tende bom ânimo. Não é ficar abatido. Por quê, meu Deus, por quê? É ficar animado. É ficar animada. É você glorificar a Deus. Mesmo no meio da luta. Mesmo no meio dos reveses. Mesmo no meio da tribulação, da aflição. Você tem que olhar além de Satanás. Você tem que olhar além do desastre. Você tem que olhar além da tragédia. Você tem que olhar além das circunstâncias e das aparências. Você tem que olhar para o alto. E quando você olhar para o alto, você vai ver a pedra que é Jesus Cristo. Essa pedra que salva, que livra. Essa pedra que te conduz para o céu. Mas você tem que entrar no reino, no governo de Deus. Tem que recusar o governo de Abimeleque, o governo do espinheiro. Tem que recusar o governo de Satanás, o governo de Anticristo. Você tem que dizer não. O meu rei é Jesus Cristo. Por isso agora toda a igreja se coloque de pé. Tem a oliveira, que produz o óleo e a unção. Tem a figueira que produz os figos. E tem a videira que produz as uvas e o suco e o fruto da vide. Há bênçãos, mas você só pode desfrutar destas 3 árvores se você compreender que estas 3 árvores pertencem ao reino. E que você tem que servir o Rei Jesus para poder desfrutar destas coisas. Não adianta você querer pegar do fruto da oliveira, do fruto da figueira, do fruto da videira, não sendo do reino. É só para quem está debaixo do governo de Deus. Só do governo de Deus. Só quem tem Jesus como rei. E para você ter Jesus como rei, você tem que recusar o Baal Berite, que era uma imagem de escultura representando um homem, que as pessoas veneravam, se ajoelhavam na frente, faziam promessas, faziam rezas, preces. Tem que recusar isso, o Baal Berite. Tem que correr para a torre forte que é Jesus Cristo. Tem que entrar na porta verdadeira. Jesus Cristo disse, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Só através de Jesus. Tem que haver uma separação. Mas quando você se separa, quando você fica na torre forte, quando você tem Jesus como teu único Salvador, você está armado para pisar na cabeça de Satanás. Você está protegido contra o fogo do inferno. Com uma pedra, com a pedra que é Cristo, você aniquila o diabo. Você destrói o crânio de Satanás. Mas você tem que correr para o lugar certo. Tinham 2 torres, uma em Siquém e outra em Tebas. Se correram para a torre de Siquém, era a torre do Baal Berite, era a torre fraca. Por isso morreram queimados. O falso deus Baal Berite não pôde livrá-los. Mas os que correram para a torre forte, os que correram para o lugar certo, mesmo quando cercados, não foram derrotados. Você tem 2 opções: a torre de Siquém e a torre de Tebas. Você tem 2 opções: Abimeleque ou Gideão. Você tem 2 opções: Jesus Cristo ou Satanás. Você tem 2 opções: o Filho de Deus ou o Anticristo. Quem escolhe é você. Ouçam agora, moradores deste lugar. Estou falando do alto. Estou falando em nome do Senhor. Se você me ouvir a mim, Deus te ouvirá também. Mas se você não me ouvir, Deus não te ouvirá. E não adiantará clamar. Falo isso com autoridade. Porque não tenho nenhum interesse, a não ser que você receba essa palavra e receba o autor dessa palavra. Esse é o único interesse hoje. É por isso que nós estamos aqui reunidos. Não há outro interesse.
Por isso, olhem bem para mim agora. Olhem bem para mim. Talvez essa palavra que você ouviu foi muito pesada. Pastor João Ribe, entendi pouca coisa. Essa palavra para mim foi muito pesada. Ou então você diga, entendi tudo, pastor. Tive discernimento de tudo. Mas ainda que você não tenha entendido nada, uma coisa você já entendeu. Só existe um único Salvador. Só existe um que é suficiente para salvar. Só existe um exclusivo Salvador. Só existe um eterno Salvador. E basta isso. Não precisa ouvir mais nada. Se tudo que eu falei para você foi mistério, você não entendeu nada, eu duvido muito. Mas só esse entendimento final já é suficiente para você escolher Cristo ou o anticristo, Deus ou o diabo, a torre de Siquém, torre fraca de Baal-Berite, que será consumida, incendiada, queimada juntamente com quem estiver nela, ou a torre forte, aquela que Satanás não consegue chegar até a porta. Ele tenta, mas as portas do inferno não prevalecem contra ela. É suficiente o que você ouviu. Aqui só te resta uma posição, sim ou não, para simplificar tudo. Só te resta uma dessas duas respostas, uma só. Você não pode dizer nem talvez, nem mais ou menos, nem vou pensar. Tem que ser uma resposta sim ou não. Só isso. Por isso eu pergunto para você e para cada pessoa que está aqui: quantos aqui, neste lugar, ouvindo esta palavra, escolhendo a torre forte, escolhendo a porta que conduz ao céu, escolhendo o caminho que salva, escolhendo o único que tem poder para livrar do inferno e da morte, quantos aqui querem receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quantos querem? Levantem as mãos assim bem alto. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Todos que ergueram as mãos, corram aqui para a torre forte. Venham para cá. Venham para a torre forte que é Jesus Cristo. Abimeleque não vai te alcançar. Nem o espinheiro, nem Satanás, nem Lúcifer, nem Beelzebul, nem o anticristo. Todos que ergueram as mãos, corram aqui para a torre forte que é Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Cada vida que está chegando tem que colocar a igreja em festa. Aleluia! Aleluia! Eu fico feliz porque vocês estão vindo. Eu quero chamar aqui na frente, e esse está sendo o grande problema desses últimos dias: os que se afastam da fé, os que não conseguem caminhar com Cristo, os que acabam esfriando, os que acabam se desviando. Esse está sendo o grande problema agora, desse último tempo. Jesus disse, nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E quando eu voltar, disse Jesus, porventura acharei fé na terra? Nós estamos vivendo uma época em que a fé vai desfalecendo. É bem provável que quando Jesus chegar não haverá mais fé na terra. Se você está sentindo uma frieza de fé, saiba que isso é profético. Se você está sentindo um esfriamento, saiba que isso é profético. Mas é profético para te alertar, não para que você seja destruído ou destruída. É profético para você dizer: eu não posso esfriar, eu não posso me desviar, eu não posso me afastar, eu não posso desistir. Por isso, você que está aqui e está sem igreja, você que saiu de outra igreja, você que está sem igreja nenhuma, não importa o que aconteceu, você que hoje está aqui ouvindo essa palavra, preste atenção: Jesus está voltando.
Você viu aquele painel na frente da igreja? Tem um alerta ali para cada desviado. Jesus está voltando, volte para Ele antes. Você tem que voltar para Jesus antes que Jesus volte, porque depois que Jesus voltar não adianta mais. Depois que a trombeta tocar e começar o arrebatamento dos salvos, só vai haver lamento e tribulação na terra. Você quer ficar na torre fraca ou na torre forte? Você quer ficar no mundo ou na igreja? Você quer ficar no reino de Abimeleque ou quer ficar no reino de Deus? Onde você quer ficar? Você ouviu a palavra e você conhece a palavra. Você que anda sem fé, você que está fraco na fé, você que está esfriando na fé, você que está se desviando da fé, você que está desistindo da fé, que não está conseguindo continuar na fé, hoje você tem que dar uma virada na tua vida. Por isso você não vai ficar no teu lugar. Não vou chamar ninguém de desviado, não. Vou chamar de filho pródigo. Vou chamar de irmão, irmã que está tendo dificuldade para caminhar. Por isso você vai se humilhar diante de Deus. Você vai se abrigar na torre forte. E o Deus perfeito completará a obra na tua vida. Portanto, não fique no teu lugar. Se você está sentindo a necessidade de melhorar com Deus, saia do teu lugar e venha aqui para frente agora em nome de Jesus. Não fique no teu lugar. Venha do jeito que você está. Hoje é uma noite de salvação. Se você ouvir o pregador, Deus também te ouvirá. E tem mais gente que precisa vir aqui na frente. Venha para cá, você está sentindo o desejo de vir. Então venha aqui para frente agora. Você sabe o que o diabo diz para as pessoas que estão no mundo? Fique debaixo da sombra do espinheiro. Você está encontrando descanso no mundo? Não. E eu sei que há mais pessoas que precisam vir aqui na frente. Como é que você sabe, pastor? Porque o Espírito Santo me incomoda. E ele não abre mão de você. Saia do teu lugar, venha para cá. Tem mais gente, pode vir. Vem para cá, isso. Vai chegando. É a você que o Espírito Santo de Deus está chamando. Isso, vai chegando. Oh glória, isso, venha, 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 venha. Oh glória. Se tem mais gente que está querendo aproveitar e chegar na torre forte e ficar abrigado, aproveite agora e venha aqui para frente em nome de Jesus, porque nós vamos orar. E depois desta oração, a tua vida vai ser fortalecida. Isso, venha, tem lugar para você aqui na frente. Isso, glória a Deus. Tem lugar para você aqui. Na torre forte tem lugar para você. Oh glória, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Você que está ouvindo em casa, pela rádio, ou dentro de um presídio, ou num hospital, ou no seu local de trabalho, você que está ouvindo pela rádio e quer entregar tua vida para Jesus, ou quer se reconciliar com o Senhor, quer se consertar com Ele, saia também do seu lugar e se ajoelhe ao lado do rádio, porque nós estamos todos juntos agora e Deus está em toda parte ao mesmo tempo. Você que está dirigindo e quer entregar tua vida para Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor, coloque a mão direita sobre o coração, você que está dirigindo, assim como nós aqui na igreja. Vamos nos ajoelhar agora. Se ajoelhe, meu querido e minha querida. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai. Não sinta vergonha não. O diabo quis ser rei e pai. O rei é nosso pai. Traduzindo Abimeleque. Mas ele não é rei coisa nenhuma. O rei é Jesus Cristo. O rei dos reis e senhor dos senhores. O diabo não é pai coisa nenhuma. Nem pai de santo, nem coisa nenhuma. O diabo é só o pai da mentira. O verdadeiro pai é aquele que está no céu. É aquele que te ama. É aquele que quer te salvar. É aquele que falou com você hoje. Então diga meu Deus e meu Pai. Diga sentindo essas palavras. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus Todo-Poderoso. Meu Pai bendito. Meu Deus amado. Perdoa agora
os meus pecados e as minhas iniquidades. E me recebe, Senhor, no teu reino, porque eu quero me sujeitar ao teu governo. Eu quero te servir e ao meu Senhor Jesus como Rei. Eu quero, Senhor, fazer a tua vontade e não a minha. Por isso, meu Pai, apaga agora as minhas transgressões e escreve o meu nome no livro da vida. Me dá, Senhor, a alegria da salvação. Me dá o óleo da oliveira. Me dá a unção do teu Espírito. Me dá, Senhor, os frutos da figueira. Porque Israel, a figueira, te rejeitou. Mas eu não te rejeito. Eu te recebo. E o Senhor disse que eu iria produzir os teus frutos. E eu quero, Senhor, ter uma vida frutífera. E eu quero, meu Pai, ser enxertado na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, o meu Salvador e teu Filho amado. Por isso, meu Pai, eu tenho direito a tudo isto, porque eu me sujeito ao teu reino e à tua vontade. Pai querido, escreve o meu nome, confirma o meu nome, registra o meu nome e me dê agora a alegria da salvação. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.